Esse é o nome. Ela estrela é uma sequência finita de R. Esse é decrescente? Não é decrescente. São conjuntos de sequências que uma está por cima da outra, finitas. Né? Tá certo. Tá bom. E depois? Ça va ce concept-là? Sim. Ok. Donc quel est le critère? La notation qui est ici, donc c'est pas la même chose que la notation pour l'ordre. Hein. Vous voyez, c'est courbé. Ces deux-là, c'est pas la même chose. É mais aproximado, menos aproximado e aqui é outro. Voilà. Ça veut dire que ceci est une meilleure approximation que ça. Donc le critère pour comparer deux suites finies, c'est je prends la meilleure là-dedans, je prends la meilleure là-dedans, elles se battent, et c'est là où il y a la meilleure approximation qui a la meilleure suite. Ça va? C'est ce qui est institutionnalisé à l'issue des questions 4, 5 et 6. Donc, ce qui m'intéresse du point de vue didactique à cet endroit-là, c'est qu'ils aient en tête le critère de la meilleure approximation. C'est mon objectif. Esse é o melhor, assim, qual é o extremo, né? O Rzinho minúsculo, entendi que é um elemento dessa sequência R maiúsculo, né? Eu entendi que o R minúsculo, estrela, é o melhor do conjunto R. É a melhor aproximação do R. O melhor deles. Isso, o R asterisco. Então, por exemplo, O aqui, R, qual que é o melhor? aqui tem vários, tá vendo? Tem vários. Então, Tem 6. Então, o R estrela é o melhor deles, o melhor deles, mais próximo do valor que você está querendo. Ah, em cada um você pega o que melhor, o que mais. mais próximo do quê? Do valor da raiz de 2. Ainda a raiz de 2, é que eu nem vi. Gente, a estrela é número. Agora que Esse, você ó, você desses pega é o é menor. esse está mais Isso, próximo do raiz de 2. Não é isso? Isso. R estrela é número. É um elemento. É um elemento. Qual é o melhor desse de R1? Então, o R estrela Ele está olhando é o melhor elemento. Seria o R1, por exemplo. Acho É que o é R, é a sequência R1, R2. Dentre esses, nós vamos Melhor pegar seria o o R, que é o R1. que ele chama de R estrela. Aqui E nesse identificar caso a seria o outra. R1. Então, nesse caso seria o R1, seria o R estrela. Sim. Se for o melhor. Acho que é, não é? Parece que é o melhor. Ou será que é o R3, R4? Sem fazer muita conta, É. é isso. Parece que é o R1. Não, você está fazendo conta. Eu fiz muita conta. Na sequência. Dependendo do É o processo. R4? É R4? Bon, il faudrait faire le calcul, je ne sais pas si c'est celui-là, mais c'est juste pour exemple. R1 ou R4? Sur le statut des objets, R, c'est plutôt Esse ici. é o R4. R4? R étoile, c'est 1 ici. Pas plus bas. Quel meilleur? O S star é. A3 na 2, a 4 na 3 e assim sucessivamente. S4. S4? Il faut comparer com S. Oui. Il faut comparer com S. Senão não dá. Para saber qual que é a melhor aproximação, eu tenho que tirar o S estrela também. Vous avez tous entendu parler d'un sport qui s'appelle le football. Vous connaissez ou pas? Oui? Não. Non? Não. Ah, vous ne connaissez pas? Bon, bah écoutez, ici c'est quand même pour sérieux, il faut un minimum de culture générale. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le football, je ne sais plus rien faire pour eux. Mais regardez ce qui se passe dans les compétitions sportives, c'est la même chose que ça. R, c'est le Brésil. On prend la meilleure équipe brésilienne. S, c'est l'Argentine. On prend la meilleure équipe argentine. On les fait se battre. Et le vainqueur décide de quel est le meilleur pays. C'est ça le principe qui est là. Meilleure approximation. Messi e Neymar. Vamos ver no T. No T, S4. Acho que é S4. no T, acho que é o 3, né? No T, Est-ce que je peux poursuivre? no T, acho que é o T3. Je peux avancer? Aham. Donc, vous remarquez aussi, il y a des notations qui apparaissent. Donc, on parlait
hier, tu faisais une remarque par rapport aux aspects sémiotiques. Ben, ici, il y a des aspects sémiotiques dans le sens où c'est intentionnel aussi d'introduire des notations qui ne sont pas familières aux élèves pour leur envoyer un message. Ces notations, elles veulent dire quelque chose, donc ce n'est pas un truc que tu apprends par cœur. Je vais les utiliser sans arrêt, donc tu vas devoir faire l'effort de te questionner sur qu'est-ce que ça veut dire. Então, ele está dizendo que agora entrou uma questão semiótica, que eu preciso explicar alguns itens para os alunos, senão não faz sentido, eles não vão saber o que tem que fazer. Certo. O que é isso? Esse assim, ó, assim é aproximação, assim é ordem maior. Uma coisa é aproximação, outra coisa é menor ou maior. Aquele maior curtinho. O normal é Ah, ele fez a É que aproximação. ele escreveu, Melhor ele aproximação. escreveu assim, R estrela menor tortinho que o S. Quer dizer, o L é a melhor aproximação que o S. O S. do que o melhor do S. Melhor O que melhor o de S. L é o melhor. É melhor que o melhor que S. Isso, Melhor de isso. S. Correto. É isso? Correto. Perfeito. Perfeito. E a outra é a ordem, qual é o maior que o outro. Donc dans la situation 3A, là maintenant, on travaille avec des suites infinies. On ne travaille plus qu'avec ça pendant tout le reste de l'ingénierie. Tá, então, na situação 3, a gente, o que? Nós vamos trabalhar com sequências infinitas. Demandante, Non, non. Dans l'ingénierie, à partir de cet endroit-là, on ne fait plus que les suites infinies. Então, a partir do terceiro, a gente não trabalha mais com sequências finitas, só com sequências infinitas. Donc il y a une logique formelle aussi pour les étudiants, c'est un nom, une suite finie, puis les suites infinies. Tá, quer dizer, então esse é o estatuto que vai ficar para os alunos. Olha, presta atenção. Um número é uma sequência infinita. Essa é a estatuto que fica a partir do 3. Que é construir uma sequência infinita. Não, um número é, ele disse. Um número é uma sequência infinita. Donc la question qui va être posée et qui va animer la suite, c'est est-ce que le critère qui a été choisi pour les suites finies, je peux l'appliquer ou non aux suites infinies? Donc si G et H désignent des suites infinies cette fois-ci, est-ce que ceci est OK, oui ou non? Está dizendo que o que ele está propondo agora na sequência eram os critérios que a gente usava com as sequências finitas, se a gente pode fazer a transposição para sequências infinitas. Tu vas noter G étoile comme un séquence infinie? G étoile, c'est toujours un nom, mais calculé à partir d'une suite infinie. G, c'est uma sequência infinita. Oui, oui. Ah, então eu falei errado. Ele está dizendo o seguinte, se o mesmo critério pode passar para dizer que ela é uma melhor aproximação, tratando-se de sequências infinitas. Alors, quel est le genre de suite concrète qu'on leur donne pour qu'ils puissent travailler? Je vais vous donner les deux types de suites qu'il y a. Donc, il y en a toute une série, mais elles relèvent toutes d'un ou de l'autre type. Ele vai agora trabalhar com algumas situações, né? What is the name for the symbol? G. Yeah. This one, No, the symbol. É Meio- assim, sim, meio. assim, ó. Hã? meilleur que. Melhor. O redondinho é o melhor que. C'est pas choisi par hasard, c'est parce que ça vérifie aussi certaines propriétés similaires à l'inégalité classique. Então, ele está dizendo que não é por acaso que escolhe esse, porque existe uma similaridade com algumas desigualdades clássicas. Então, você pode... J'en ai pas parlé, mais on fait aussi travailler les élèves sur cet aspect-là. Pour leur dire aussi, les notations ne sont pas choisies au hasard, ça renvoie quand même à quelque chose. Sim. Entendeu? Olha, quando escolhe uma, não é por acaso. Alors, les suites qui leur sont proposées, elles fonctionnent toutes de la même manière par bisection. La suite A, son premier élément c'est 3,
le suivant, comment il est généré, je fais le milieu entre A1 et 1,5. Et puis le milieu entre ça et ça. Etc., etc. Même chose ici, sauf que là, c'est 1,3 qui est choisi. Et à chaque fois, c'est la même logique, c'est milieu, 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 etc. Alors pourquoi c'est intéressant par rapport à cette question de est-ce que je peux comparer les étoiles? Ben, pour la raison suivante. Racine de 2, il se trouve ici par rapport à cette première suite, et racine de 2 se trouve là par rapport à la deuxième. Ça fait une différence énorme. Pourquoi? Parce que dans le cas de figure qui est ici, à un moment, je suis avant racine de 2, et puis plus loin, je vais me retrouver après. Donc j'ai un encadrement de racine de 2 dans la suite. Donc la meilleure approximation ici, ce sera soit de celui-là, soit de celui-là. Tu traduis? Ah, oui, eu esqueci. Ele falou que os dois casos, que esse é um caso bom, está aqui marcado, isso daí, que ele colocou agora, esse exemplo. Não achei. Não, é bom demais. Então, eu não sei se isso entendeu toda a situação, quer dizer, estamos Ele está usando uma trabalhando, anotação funcional. estamos trabalhando com sequências assim, né? Só assim. Então, qualquer hora que eu ponho um dedo aqui, eu tenho uma sequência de infinito, certo? O 3 pode ser 3, o 2 vira no Bom, Só que uma chega antes do raiz de 2 e a outra chega a ficar. então, aí ele pegou dois exemplos para estudar. O método de obtenção é o mesmo. É sempre pegando a metade disso com esse, né? É o mesmo método de obtenção, só que por aqui ser um quinto e aqui ser um terço, vai acontecer esta catástrofe aqui. Uma hora este aqui vai lá para baixo, na hora que você fizer uma determinada divisão, e aqui não sai daqui. Você pode continuar fazendo, que você vai ficar aqui dentro. Então, ele disse que aqui nesse caso, você terá sempre uma aproximação, as melhores aproximações serão ou uma que está aqui ou uma que está aqui. É isso que ele está falando, né? Agora vamos ver como que ele obtém isso. Porque é uma infinidade, ele continua infinitamente. Donc, les suites comme la suite C, Ele vai escrever. la meilleure approximation existe. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que dans les suites comme ceci, comme racine de 2 se situe ici par rapport à 1,5, ben là, il n'y a pas de meilleure approximation. Vai ficar rodando. SMA sans meilleure approximation, ANA admet une meilleure approximation. Quer dizer, numa situação dessa, você consegue aproximar e vai. Donc c'est à cet endroit-là que la notion de limite va venir sur le tapis. Donc là, je vous ai donné à vous, parce que vous êtes les profs, vous êtes des mathématiciens, entre guillemets, quelle est la solution. C'est ce critère-là ne fonctionne pas tout le temps, puisqu'il y a des suites qui n'admettent pas de meilleure approximation. Então, ele queria, do começo, gente, exatamente mostrar que a aproximação, queria mostrar, não, ele fez uma questão, se o que se usava na melhor aproximação para as finitas era transportado para as infinitas. Ele fez essa questão. Aí ele pega dois, conta um exemplo contra exemplo, ele mostra que tem caso que tem a melhor e tem caso que não tem a melhor. Portanto, não se utiliza, não tem como generalizar, porque tem casos que nem tem a melhor. Né? Agora, para chegar que não tem a melhor, vai usar a noção de limite. Né? Donc la question qui va se poser naturellement pour les étudiants, c'est si la meilleure approximation n'existe pas nécessairement, comment je fais pour comparer des suites infinies quand elles n'ont pas de meilleure approximation? Isso, então, está dizendo que aí aparece um problema que é assim, se você não tem a melhor aproximação, como você faz para comparar sequências infinitas se você não tem a melhor aproximação? Donc c'est là que le point de convergence des suites de ce type-là va intervenir pour faire une comparaison. Então, répétez s'il vous plaît. Oui. Donc
Donc quand des suites n'admettent pas de meilleure approximation, comment je fais pour choisir la meilleure? Et ce qui va intervenir pour répondre à cette question-là, c'est justement le point de convergence dans ces suites. Ah, tá. Então ele está dizendo que ele não. Ele está com aquela questão, né? Como fazer para comparar se não tem melhor aproximação? Então, você vai definir a melhor aproximação como limite? Tu vas définir? Non. Tu vas J'ai juste dit que le point de convergence va être utilisé par les élèves pour déterminer entre deux suites sans meilleure approximation, laquelle est la meilleure. Ah, tá. Então ele está dizendo o seguinte, que para ele poder responder aquela pergunta, ele vai procurar ponto limite, que para poder responder por meio do ponto limite qual é a melhor aproximação. Já deu um caminho, não falou pouco ainda. Donc vous voyez, on est à ce niveau-là dans un jeu de preuve et réfutation. On vous dit, il y a un critère, celui de la meilleure approximation, il marche pour les suites finies. Est-ce qu'il marche pour les suites infinies? Réponse, non. Conséquence, comment je dois l'adapter pour qu'il puisse fonctionner? Então, o que ele está dizendo é assim, isso que entra com a prova e refutação, que tem um critério que funciona para descobrir qual é a melhor aproximação. E um outro, mas não funciona para uma situação diferente. Então, eu preciso refutar aquele, né? E dizer como é que eu vou conseguir outra. Eu não posso ficar com aquela admissão de que aquele é a solução. Eu preciso refutar para poder encontrar o outro. Okay. Donc ça rompt aussi avec les aptitudes scolaires où le prof donne directement la bonne réponse qu'il suffit d'appliquer. Ici, il n'y a pas de bonne réponse qui est donnée a priori, il y a une construction et il s'avère que sa validité elle est provisoire et il faut la faire évoluer. Isso, então isso serve para dizer o seguinte, olha, a gente nunca tem boa resposta, porque só a priori ela é uma boa resposta. Eu preciso continuar para verificar se de fato ela é uma boa resposta em uma outra situação. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé par rapport à ces deux types de suites et quel est le genre de débat qu'il y a entre les élèves. Isso é fini, gente. Après ça, Ok. Mais je vous avais dit c'est complexe et effectivement c'est complexe. On vient seulement de commencer les choses intéressantes. ele vai agora explicar essa história do ponto limite. Devagar, do ponto limite, né? Está questionando, joga fora, não vale, então agora ele vai olhar. assim que faz. Lentement. Alors, je vous la fais rapidement. Donc, je fais résumé, mais je parle. J'ai bien compris que c'est pas le général, hein. Je ne vais pas te contrarier. Hein. Quando eu terminar aqui, vocês vão sair correndo até o Ibirapuera. Vocês vão sair correndo até o Ibirapuera quando sair daqui. Vamos. E foi écrit em termes général. Pour savoir quel est le limite. Como é? On n'en est pas encore à la limite. Ah non? Ah bon. Não. Qu'est-ce que les étudiants font comme type de débat par rapport à ce type de suite-là? Eh bien, ils ne sont pas stupides, ils ont constaté qu'effectivement, chaque fois, l'approximation est meilleure. Les débats portent sur le statut de 1,5. Est-ce que 1,5 fait ou non partie de la suite A? Et là, ce n'est pas clair pour eux. Ah, répète. Eu não entendi. Ok. Donc, 1,5, ils ont tous constaté que c'est meilleur comme approximation que toutes celles qui précèdent. Então, ele está dizendo que todo mundo vai constatar que dessas aqui, essa é a melhor aproximação. Este número, que é uma sequência, É o número que fica mais perto. é o número mais perto do raiz de 2. Da raiz de 2. Par contre, les débats portent sur la chose suivante. Ils ne sont pas d'accord entre eux sur est-ce que 1,5 fait ou non partie de la suite A. Ah, mas eles não estão, não ficam, como 1,5 aqui pertence às sequências de A. As sequências de A são aquelas que fazem a metade, né? Une séquence de 1,5 é résulte de faire la moitié de la distance, c'est ça? Est-ce que 1,5 appartient à la suite A ou pas? Mas a suite A, c'est 3
de moitié à 2, de moitié à 3, pour dire que 1,5 c'est un nom, une séquence de A, je dois faire la distance de 1,5 d'elle-même, qui est 0, c'est ça? Attends, parce qu'à mon avis, il y a une incompréhension. Não, ele fez uma pergunta e eu estou tentando entender. Ele disse assim, o estudante não sabe, olha, ele falou matematicamente, se 1,5 é uma sequência de A. Uma sequência de A é uma sequência em que eu pego a distância de 3 até 1,5, pego a metade. Como eu sei se é um nom na séquência de definir A, s'il vous plaît. A grande, A grande, définir A grande. Parce que A est défini, c'est dans les notes là. Le premier c'est 3, et puis il y a une formule de récurrence qui leur est donnée et qui leur permet de générer Oui, mais il demande se 1,5 é ou não uma sequência de A. A diferença, 1,5. Não, se vai chegar no 1,5, não vai chegar. É isso que ele perguntou. Ele está perguntando se 1,5 é uma sequência de A. É um elemento do A, não vai ser, porque c'est pas uma média. Moi, je ne suis pas en train de moi poser cette question-là, je suis en train de vous rajouter. Zero, você faz a média com ele mesmo, dá 0. Mas acho que não faz porque você começou do 3. Não, eu sei, mas... Entendeu? Você vai tirar a média, então vai ter sempre a média. Nunca vai chegar no... Nunca vai chegar no 1,5. Não, porque passa depois, o raiz de 2. Não sei. Não passa. Tem nada a ver com o raiz de 2. Não passa para lá. Ele está somando com um maior e dividindo por 2. Então, se 1,5, se é em sequência, velho. Então, mas ele pega 3 com 1,5, põe lá no meio. Pega o A2 com 1,5, põe no meio. Então vai estar sempre entre 1,5 e 3. E nunca chega no 1,5. Mas o 1,5 você está considerando um elemento, Vera. Espera um pouquinho, chega Vera. Assim. Demora, mas chega. Não chega. Okay. Não. Ele está perguntando se é. Não é, vai ser o limite. Mas não pode ser limite, a palavra limite. Não, então não é. Não é, vai chegar se você lá, continuar vai ficar 1,5 papapá, 1,5 papapá. Vera, se você continuar, nunca vai chegar. Vai aproximar, mas demora. Vera, eu estou certa. Olha essa, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Olha o que ele está fazendo. Depois de muito tempo chega. Ele está construindo uma sequência para dizer se 1,5 está na sequência. Você faz a diferença? A sequência constante. Constante? Eu ainda não entendi por todos os anos. Il y a deux questions différentes. Il y a la question mathématique, est-ce que 1,5 appartient à la suite ou pas? Réponse, non. Pourquoi? Si 1,5 fait partie de la suite, je peux l'écrire sous cette forme-là. Non. Mais alors, je suis obligé de conclure que le prédécesseur valait également 1,5. Et donc, j'ai affaire à une suite constante. Mais comme la suite n'est pas constante, 1,5 ne fait pas partie de la suite A. Est-ce que ça, on est d'accord entre nous? Partie signifie quoi? Parce que j'ai compris si 1,5 c'est une séquence de A. Oui. Donc, c'est pourquoi ne pas? 4,5 por 2, 2,25. Pega a média entre 3 e 1,5. O valor médio. Sim, tá bom, isso eu entendi. Então, mas é isso que ele está fazendo. Ele está mostrando aqui que se for Mas assim. não é termo da sequência. Termo para mim é uma coisa, sequência é outra. Termo. Se é um termo da sequência, é uma coisa. Sim. É isso que ele está perguntando? É isso que ele está perguntando. Je fais une différence entre séquence et un terme de la séquence.
Tu as demandé c'est un terme de la séquence, pas une séquence. C'est un number. Eu estava pensando que tinha pensado 1.5 que is a number A which is in the sequence. ensemble de séquences. E Na imagem da não, sequência. perguntando outra coisa. Está perguntando se ele é um termo da sequência. Et donc, comme précisé, c'est peut-être ça qui É um induit la termo, confusion. um termo, je sais, é um termo. Tu as supposé qu'il est un terme, il voit que non, parce que sinon, la séquence do A. Oui. Ele é constante. Ah, não, Bem. já sei que eu pensei que fosse uma sequência. Não, ele está toda hora. É que eu não olhei a palavra, olhei o que ele estava fazendo. Aqui ele está mostrando que se fosse o termo da sequência, a sequência seria mas igual. quando Je reviens sur quelque chose que j'ai dit précédemment. Je parle compris la parole que tu as dit, parce que j'ai fait une confusion entre la séquence, si c'est une, si A un ensemble. Mais c'est de ma faute, parce que... Pas grave. Mais il faut que je fasse ce commentaire-là. Ça fait le lien avec ce que je vous ai dit tantôt. Je vous ai dit tantôt, pour les élèves, en fait, ils ne voient pas les suites comme des fonctions. Donc il n'y a pas de distinction entre domaine et image quelque part. Donc par rapport au mode de compréhension à ce stade-là des élèves, j'ai tendance à m'exprimer comme les élèves aussi. Non, complètement entendu, muito bom. Ok. Meninos, eu fiz uma pequena confusão. Normal, eu acho que faz parte. Não, para explicar para eles o que estava discutindo, não precisa discutir mais. A gente fala, pô, não precisa discutir. É nesse sentido, né? Donc la notation... É claro. Donc, continue. Ele optou por construir uma sequência Sim, que não tem. decrescente para que chega perto do 1,5, mas não chega lá. Sim. Certo? Tá bom? Vamos lá. Donc les élèves, ce qui les chipote, c'est est-ce que 1,5 fait ou non partie de cette suite. Alors, Precisamos começar. bon, ça, on ne leur donne pas directement, évidemment, on les laisse Mas débattre. la persigue, non. C'est facile de tirar a persigue. Alors les débats, les arguments, ils vont dans différentes directions. Il y en a qui disent, mais si, ça fait partie de la suite, il suffit d'aller à l'infini. Il y en a d'autres qui disent, mais non, c'est pas vrai ce que tu dis, parce qu'en fait, on peut toujours continuer le processus. Comme on peut toujours le continuer, ben, c'est pas possible d'arriver à 1,5. Donc vous voyez, à ce stade-là, il y a déjà des confusions entre domaine et image dans la tête des élèves. Alguns que falam que pode assumir se a gente continuar infinitamente. Até o infinito. Infinitamente dividindo. Né? Sim. Alors, il y en a d'autres, ils utilisent des arguments analogiques. Donc, je vous ai dit qu'ils avaient vu les suites arithmétiques et géométriques. Et puis, il y en a un, par exemple, qui dit mais 1,5 fait partie de la suite parce que c'est la même chose que ceci. Le prof, il a montré que 0 avec tout des 9, ça fait 1. Donc là, c'est la même chose, ça fait partie de la suite. Então, ele pode falar uma coisa assim, que 1,5 é um número daquele tipo. Portanto, eu posso pensar, escrevê-lo na forma parecida, em termos de vários termos, e do tipo, né? Não. Que é 1,5. 1,50000. Não, 0,00 não pode ser 1,4, uma coisa assim, portanto, Não, ele não chega no 1,4. Donc il y en a d'autres qui utilisent la même chose, mais pour raisonner en sens contraire. Ils disent, oui, mais il restera toujours quelque chose. Donc 1,5 ne fait pas partie de la suite. Ele sempre vai ser alguma coisa, então ele faz parte. Alors ils se battent aussi avec d'autres types d'arguments. Il y en a un qui dit un truc du genre, on sait que l'infini plus 1, ça fait l'infini, parce que le prof nous l'a montré l'année précédente. Donc ça veut dire qu'en fait, on a l'impression que la suite est infinie, mais pas vraiment, parce que quand on arrive à l'infini et qu'on veut aller au suivant, on reste à l'infini. Agora ele está jogando com as respostas dos alunos, né? Donc, à un moment, il doit y avoir une intervention du professeur pour pouvoir essayer de lever les incompréhensions et sortir de la métaphysique, si on veut, de l'infini, avec un raisonnement de ce type-là. Alors, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Não, não copiei. Ninguém Está fazendo
vagal. Nossa, mas estou pensando. Se a gente, se o Anderson não mandar para a gente, de nada. Não, mas esse tem aqui ainda para levar. Não. Como eu parei na 3? Não está feito. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent des expressions comme la suite tend vers telle valeur. La suite se rapproche de plus en plus de telle valeur, mais sans jamais l'atteindre. Et donc ça, c'est l'occasion en fait de leur faire initier une première définition de limite, mais sans employer le mot limite. Donc on leur dit, ah vous avez parlé de temps vers, ça veut dire quoi votre truc là? Ben, ça veut dire que la suite se rapproche de plus en plus sans jamais atteindre. D'accord, on va prendre ça comme définition. A tend vers A, si et seulement si. La suite se rapproche de plus en plus de A sans jamais l'atteindre. Jamais atingir. Alors, c'est logique comme définition dans le contexte du problème posé, puisque c'est cette caractéristique qui permet de conclure que la suite n'admet pas de meilleure approximation, et qui était le centre d'intérêt à ce moment-là. Donc quand je vous parlais de variables didactiques déguisées, enfin pas déguisées, mais plus subtiles que ce qu'on peut mettre derrière d'habitude, voici un exemple. On fait apparaître la notion de limite sans que les élèves prononcent le mot, d'une manière qui est erronée, mais néanmoins pertinente par rapport au contexte. Então ele dá um tipo de um exemplo, né, que ele não tem a palavra limite, mas que vai fazendo com que a noção, né, a ideia vai aparecendo. Ele usa o termo de para. Donc ça, c'est le premier ingrédient fondamental de la dialectique lacatosienne qu'on veut jouer avec eux. A distância. Está dizendo que a primeira regra fundamental da didática lacatosiana. Dialectique. Preuve et réfutation. Então, olha, gente, Já isso para passar a daqui, noção. presta atenção, todo mundo. Marca aí, Lucas, a primeira condição, teorema fundamental. Não, qu'est-ce que c'est la fondamentale? Un théorème, une définition fondamentale? Qu'est-ce que c'est que tu as dit que c'est fondamental? J'ai dit que dans la mise en scène qui amène les étudiants à jouer cette dialectique lacatosienne, cette définition est un des ingrédients fondamentaux pour arriver à le faire. Il faut bien une définition à travailler. Porque então ele começa dizendo que na dialética lactosiana, que é de lactate, que quer dizer provas e refutações, essa definição é fundamental para que a gente possa trabalhar com as questões de prova e refutação. Alors, je viens maintenant au deuxième type de suite. C'est ça qui va nous fournir le deuxième ingrédient. Donc, dans le deuxième type de suite, je vais expliquer ce que c'est. Moment. Donc, dans ce deuxième type de suite, on a également quelque chose qui est construit par bisection, qui est strictement décroissant, mais la position de racine de 2 est différente. Et donc, ce positionnement différent induit le fait qu'on va avoir à un moment un encadrement par deux éléments de la suite, et donc il va exister cette fois-ci une meilleure approximation ici. Sim, quer dizer, como o país de dois está numa situação diferente, a gente vai ter dois elementos da sequência, que agora está tudo bem mais claro, que vai fazer um enquadramento. Vai ter dois elementos da sequência que vai fazer um enquadramento. Donc ça, les élèves l'identifient assez facilement. Bon, c'est laborieux, il faut faire des calculs, mais en gros, c'est pas compliqué. Sim. Então, aqui a gente vai entender isso por causa dos racionais e irracionais. Donc, ça permet, parce qu'il n'y a pas que ces deux suites-là, il y en a plusieurs qui sont données, et avec l'expérience, de faire émerger un premier théorème, du moins ce qu'on suppose être un théorème. Je vous l'écris sous forme symbolique ici. Sim, tá. Quer dizer, então, o que ele está colocando é mais ou menos intuitivo, você pode perceber isso, né? Mas ele vai então Donc ce théorème, il n'est pas imposé aux étudiants,
il est en acte dans leur travail, donc on ne fait que remettre dans l'institutionnalisation les choses en forme. Então ele diz que esse teorema não é imposto aos estudantes, ele aparece na institucionalização e que a gente vai então explicar. É uma proposta. Donc quand j'ai une suite qui est strictement décroissante, qu'elle tend vers une valeur G-type, et que ce G-type est plus petit que racine de 2, la suite admet une meilleure approximation. Et le prototype, c'est la suite C qui est ici. Então ele está dizendo o seguinte, que o teorema é assim, se G é uma sequência estritamente decrescente, e se G tende a um valor, G que é menor do que raiz de 2. Isso, e esse número que ele tem for menor, menor. Então, G tem uma melhor aproximação. Esse é o teorema que ele vai colocar para os estudantes. A sequência é G tem uma melhor aproximação. Isso. Se tiver todas aquelas condições, ela tem uma melhor aproximação. Alors, quelles sont les démonstrations qui sont données par les étudiants? Donc, les démonstrations sont du type suivant. Ils disent, on part d'un élément qui est ici, la suite, elle est décroissante et elle tend vers une valeur qui est plus petite que racine de 2. Donc, à un moment, la suite, elle va dépasser racine de 2. Et comme elle dépasse, forcément, il y a un encadrement et une meilleure approximation. Oui. Donc les types de preuves qui sont données par les étudiants, ça ressemble à la chose suivante. Então, o tipo de prova que eles dão para os estudantes do ensino médio, entender isso, tem a seguinte sequência. Donc, on part d'un nombre qui est plus grand que racine de 2. Então, ele vai demonstrar, né? Ele pega um número que é um pouco maior do que pegou um número maior, que é raiz de 2, um pouco maior, 3. Et comme on tend en décroissant vers un nombre qui est plus petit que racine de 2, então, quando você for fazendo as equações, que no caso da metade, você encontra um número que seja menor, da sequência, menor do que raiz de 2, forcément, il doit exister un élément dans C qui dépasse racine de 2, qui est plus petit que racine de 2. Então tem que ter, e pourquoi doit avoir? C'est une question. Pourquoi deve avoir une autre nombre qui s'appelle moins grand que racine de 2? Moi, je suis en train de dire le type de démonstration qu'il donne. Je n'ai pas dit que c'était correct. Ok. Então ele disse assim, não falou que era correto, ele disse assim, que eles demonstram assim. Então, você tem um número um pouco maior que raiz de 2 e um número menor que raiz de 2 na sequência, organizada. Então, deve haver, ele disse, eu não falei que é correto, eu vou falar, ele falou, deve haver um número acima desse que ainda é menor do que raiz de 2. Donc, le fond de la preuve, c'est en fait ce que je vais qualifier de propriété de dépassement. C'est la suite, à un moment, elle doit dépasser racine de 2. À partir du moment où elle dépasse, encadrement, question terminée. Então, ele está dizendo que o que ele fez é dizer que tem uma sequência e que vai para baixo de raiz de 2. Porque na medida em que você tiver alguma coisa por baixo de raiz de 2, você terá um enquadramento. Se você tem alguma coisa por baixo de raiz de 2, você terá um enquadramento. Você tem um para cima e tem um para baixo. É porque ele é crescente, né? Donc, on profite de cette propriété qui émerge du travail des étudiants pour extraire la propriété clé, donc cette propriété de dépassement que j'ai formulée ici. Donc, je pars d'une valeur initiale, je tends vers un certain G de manière monotone, en décroissant. Quand je prends un x qui est plus grand que G, forcément, à un moment, je vais devoir dépasser ce x, quel que soit ce x, avec comme cas particulier x qui vaut racine de 2. Je te laisse. Sim, está dizendo que numa situação como essa, né, é a mesma coisa que a gente falou agora há pouco. Se você tiver
um número por baixo da raiz de 2, né? Na sequência, você vai ter algo que passa ele e continua por baixo da raiz de 2. Começa? Ele disse que se você construir uma sequência, você vai por baixo da raiz de 2, né, de racionais, você vai ter ainda um outro por baixo de raiz de 2 maior que esse. Ou seja, ele está dizendo, Vera, que se esse existir, esse existe. Foi isso que ele falou. Se existir um menor que raiz de 2, existe ainda outro que passa esse e que é menor que raiz de 2. Sabe o que está escrito aqui, ó? Existe um número, né, um elemento de G, que fica entre aquele que estava por baixo e raiz de x. E x, que é o raiz de 2 no caso. Está maior do que raiz de 2? Não, menor. Menor. Olha lá, o x é o raiz de 2, lá em cima. É esse que eu te falei, esse aqui, ó. E aí vai haver um enquadramento. Ele disse que se tiver um menor, vai ter outro que passa esse que ainda é menor. Que ainda é menor. Portanto, você vai ter esse enquadramento. Ele está dizendo isso. Se você tiver um menor, é isso que ele está dizendo. Se eu entendi, é outra coisa. Se você tiver um menor, você terá outro menor que raiz de 2. Então, você vai ter um enquadramento. A partir desse menor... Por que existe esse? Eu não entendi. Por que existe? Pourquoi existe G para cumprir encore? Justement, ceci combiné avec ça, c'est l'élément de base pour lancer les étudiants dans une dialectique lacatosienne où on leur demande de démontrer maintenant cette propriété-là en leur disant ouais, je suis quand même pas certain que ce truc-là soit vrai. Pourquoi? Explique-moi plus en détail. Então, ele está dizendo que ele não explicou por quê. Essa é a questão. Ele fez aquela representação. Ele comentou sobre aquela representação. Comentou. Ele não fez essa representação. A raiz de 2 está antes do raiz de 3. Ele não está dizendo que é. Então, ele está dizendo, está descrevendo que então tem uma melhor aproximação. Por que tem uma melhor aproximação? Porque se eu tiver alguém por baixo, eu consigo ir mais por baixo ainda, sem atingir. E como vinha vindo por cima, certo? Eu vou ter um enquadramento. Aí eu disse, eu entendi o que falou, mas não entendi por quê. Ele disse, é isso mesmo. Dá para entender mesmo. Agora que ele ia fazer um motivo de introduzir. Ele não conseguiu chegar mais de 2. Não, ele não provou nada. Agora ele vai pegar uma ilusão qualquer. A Ana, ela quer ir embora, ela vê o le final. De cette histoire. Mais on tend vers cette finale, mais je vous ai bien dit, je ne tire pas en longueur pour le plaisir, c'est assez compliqué. Il faut quand même que je vous explique d'où sortent les trucs, sinon vous allez me dire, ah bah oui, ok, hop, hop, fini, c'est tout. Je vous avais prévenu, je vous avais dit, accrochez-vous à vos sièges. Isso que ele quer provar, que existe e na aproximação. Ele vai provar. Ele só fez uma descrição, enunciou um teorema da refutação daquele caso, mas agora ele vai explicar. Bom. Donc on demande maintenant aux étudiants de faire la preuve de ça. Qu'est-ce qu'ils font comme type de preuve? Ils font le même type de preuve que ce qu'on a travaillé dans les questions de l'atelier. La preuve, c'est la suivante. Mais monsieur, je suis là, la suite, on avance de plus en plus vers G, donc forcément, à un moment, je vais dépasser X qui est là. On tend vers, monsieur, il faut écouter, on tend vers. Non, mais je vais passer 1,3. Je donnais un passe plus long. La représentation n'est pas très bonne parce que je a gente c'est là, je passe d'ici par ici. C'est majeur. Non, tu ne saurais pas avec le type de suite. Avec c'est la moitié. Oui. Tu as une suite qui est strictement décroissante vers 1,3. Tu ne saurais pas. Je sais, mais raiz de 2, racine de 2,
Mais essayons de revenir à l'essentiel. La représentation du passe. Je ne suis pas en train de vous dire que ceci est vrai et que ceci est vrai. Je suis en train de vous dire que ça émerge du travail des élèves et qu'on les aiguillonne pour savoir si ça tient la route. Et ça ne tient pas la route, évidemment. Et donc le type de preuve qu'ils fournissent, c'est une preuve monde sensible. Quand je marche en direction de quelque chose, ben, je vais forcément dépasser le X qui est là. C'est ça le genre de preuve qu'ils donnent. Donc forcément, le prof va venir les aiguillonner en leur disant « mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu racontes ». Et c'est là qu'il va pointer les défauts de la suite qui se trouve ici, de la définition. Eu entendi agora eu entendi o que ele está querendo mostrar. Ele colocou isto como deparo aqui, uma referência. Então eu não tem como não passar, mas não posso passar mais, porque esse aqui já era ponto médio, lembra? Então eu consigo passar essa é a lógica que ele está dizendo na hora de que ele andou aqui. Porque se eu faço qualquer marca, essa por exemplo, eu consigo ultrapassar essa marca, certo? Agora, por que essa? Eu falei, eu não estou entendendo que meu passo pode ser grandão, que eu venho mais do que aqui. Ele falou, não, mas tem que olhar, eu não posso, porque aqui a construção da sequência não pode. Então ele passa isso tudo na lógica que ele está falando do entendimento, ele não está demonstrando nada, tá? Ele está mostrando como os alunos pensam. Então é óbvio que eu passo esse. Agora, eu não passo esse, porque se eu passasse esse, eu furo a questão da média lá. Eu anotei. Agora, o que para Alors le prof, il utilise des contre-exemples comme le suivant. Il reprend la suite C. Vai tirar a média dos que tinha e o É sempre com 13. Se for a média, ele vai chegando perto do 1,3. Igual foi. Não, mas ele não quer chegar perto do 1,3, ele quer chegar perto da raiz de 2. A questão é. Ele não quer chegar perto, ele quer passar. Ele fala, ele quer que qualquer cara que você marcar, você passa. Ele vai passar. Passa. Então, aí eu disse, mas o meu passo pode ser maior. Ele disse não, porque... Não, porque vai diminuindo. Isso é o que os meninos estavam falando, gente. Esse que é o problema. Nós estamos pensando que é uma demonstração matemática. É o que os meninos pensaram. Os meninos pensaram. É. Maravilha. Isso. Continue. Donc le prof, il dit, mais Agora o prof. je ne suis pas d'accord avec ta démonstration, pourquoi? Regarde, la suite C, elle tend vers 1.1. Si je prends x qui ici est plus petit que 1,3, je ne trouverai jamais de valeur dans la suite C qui va dépasser x. Então ele está dizendo que a professora contrapõe aquela ideia dele, dizendo, mas e se o x estiver depois, o raiz de 2, né, do que 1,3, porque é tudo obtido na sequência, né? Então aquele número que está estiver depois de 1,3, eu não consigo, e o próximo elemento da sequência for 1,5, eu não consigo um elemento da sequência que chega, que passe 1,3. 1,1 e chega no X, é isso? Alors c'est là que la guerre est déclarée. Aí, então ele consegue, mas n'est pas clair encore, n'est pas clair. Parce que la séquence, au début, elle était comme ça. Essa é a séquence. Quel est le problème? Non, les deux, puis après. Oui. Donc, quand tu calcules les éléments de la séquence, tu avais ça, ça et après ça. Mais ça n'a pas d'importance. Ceci, ce n'est pas une représentation à l'échelle, c'est une représentation symbolique. Attends, ici tu as dit, il n'y a pas un élément de la séquence qui sont après 1,1. J'ai dit qu'il n'existe pas d'éléments de la séquence qui ici, entre les deux. Ici, oui, mais quel argument? C'est aqui, si ici tu as mis ces éléments à belle figure, il n'y a pas une raison. Non, mais laisse-moi aller jusqu'au bout. Você entenderam o que eu estou falando para ele? Ele disse o seguinte, eu vou argumentar lá. Ele fez aquela.
Aí ele diz que ele não consegue chegar perto de x num número maior que esse, para dizer que não tem uma melhor. Não tem uma melhor. Aí eu disse, mas escuta, aqui você colocou esses dois. Foi ele que colocou. Ele que disse que tinha esse camarada aqui. Da sequência, como se a sequência tem esse, então eu realmente não tenho nada tem a ver com isso. Não, falando sério. Né? Bon, continue après, on peut voir. Donc les élèves ne sont pas d'accord avec l'argument du prof parce qu'ils disent mais monsieur, la suite C, elle ne tend pas vers 1,1, elle tend vers 1,3. Aí para lá. Porque o X não vai para baixo. Alors le prof dit non, je ne suis pas d'accord avec vous, j'utilise votre définition. Vous me dites que A tend vers, c'est la suite se rapproche de plus en plus sans jamais atteindre. Très bien. Les éléments de la suite se rapprochent de plus en plus de 1,1 sans jamais l'atteindre. Donc la suite C, elle tend vers 1,1 au sens de votre définition. Ela está pegando. O problema é que moi, par exemple, je pense avec la logique. Et toi, nous parlons à nous, é travailler avec les étudiants. A confusão é essa. Estou procurando uma matemática num lugar que não é para procurar. Porque ele está explicando o que foi feito com os alunos. Como é que eles fazem, Lucas, quebrar uma determinada afirmação, que ele chama de definição, a partir de exemplos. Então, nesse exemplo, ele tinha, eu é que depois atrapalhei a vida dele, ele tinha na sequência, não, ele disse, ele não tinha não, ele disse, se nós pensarmos nos racionais, como a reta é densa, tem que ter, né? Aqui tem que ter alguém, né? E lá também teria que ter, bom, sei lá. Por que aqui tem na sequência? Ele disse que na sequência, affirmé que dans cette séquence, nous avons cette terme-là, et donc un terme ici. Je ne suis pas en train de vous faire ma théorie mathématique, je suis en train de vous dire les arguments que les étudiants utilisent. C'est pas la même chose. Donc si vous voulez une théorie mathématique finalisée, vous n'allez rien comprendre à ce que je raconte là. C'est pas ça qu'on est en train de faire. On est dans la constitution d'une théorie avec des preuves, tentatives de preuves et des réfutations. Ou seja, duas situações plausíveis. Uma que tem e a outra que não tem. Na sequência, caras próximos. É isso. Né? Quer dizer, os alunos pensam, se eu passar um pouquinho, eu tenho gente na sequência, porque eu estou andando, é isso que ele fez. É um caso não. Alors, si on veut arriver à un questionnement d'une définition de la limite, c'est normal que je vous propose des preuves et des propriétés foireuses. Sinon, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à changer. Eu vou repor para os meus colegas, porque houve essa confusão. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que para um aluno, você tem uma situação como essa. Pela própria sequência, quando ele faz um passo, ele está fazendo a sequência. Então ele pensa na sequência, ele não está nem pensando muito como que ela é construída, entende? Uma coisa assim. Então ele passa isso, é uma situação. Se ele passar isso, ou seja, se esse fulaninho ficar antes, se o X ficar antes, eu tenho uma situação assim, que não é geral. É isso que ele está falando. Quer dizer, se parasse por aqui, acabou. Não é geral. Você tem um fulaninho antes desse e que você não tem a melhor condição. Que é o que ele vai discutir naquele teorema. Oui. Donc la réaction des élèves qui disent « Mais monsieur, ça tend vers 1,3, pas vers 1,1 » et ils insistent malgré le fait que le prof leur dise « Mais je ne fais qu'appliquer votre définition. Hein. » Donc ça montre qu'ils ont vraiment un rapport empiriste. Dans leur tête, c'est déjà clair que tendre, c'est vers 1,3, indépendamment de la définition qu'on en donne en fait. Hein. La définition n'est qu'une description de ce qui est censé être évident pour tout le monde.
Então, ele está dizendo que a pessoa fala, mas eu não entendia 1,3, né? Aí ele falou, não, você tem que dar uma definição do que entender. Entender quer dizer ficar cada vez mais próximo, né? Então, não é o caso de entender 1,3. Donc les élèves sont dans une situation ambivalente. Ils sont d'accord quelque part avec le contre-argument du prof, mais en même temps c'est tellement imprégné dans leur esprit, temps vert, on sait ce que c'est 1,3, c'est pas une autre valeur, que pour eux ça fait une dissonance cognitive. Quer dizer, porque para eles assim, se ele entende antes, entendeu? É bem a tendência de cima. Não é de cima, não é outra. Ele acha que entender significa entender de plus en plus, quer dizer, você não pode vir do lado de cá, só vem do lado de lá. Então, mas não acontece o X estar à esquerda do 1,3. Isso, do lado dele. Isso, mas esquece o anterior, né? Eu acho. É o caso, né? Mas ele falou, quando estiver para baixo, de cima. Eu não sei, você precisava pegar a expressão para saber qual que é o limite, eu não sei, mas de qualquer maneira, ele está dizendo que as pessoas que estão dois casos de tender a 1,3. E os alunos se incomodam, porque tender para eles é fazer assim. E não vir do outro lado. É isso que eu estou percebendo. Donc c'est extrêmement difficile pour eux de subordonner leur raisonnement uniquement à la définition qu'ils ont adoptée de tendre vers. De plus en plus, ils comprennent que c'est de plus en plus. La tendance de plus en plus signifie vient à droite du livre? Non, de plus en plus. A distância é cada vez menor. Ça, c'est la manière, c'est les mots qu'ils utilisent pour décrire ce qu'ils appellent tendre vers. Non, je sais. Mais então, cada vez menor, portanto, tem que vir por cima. Isso que você vai dizer? Et donc, ils n'arrivent pas à se détacher de la chose suivante. Ils comprennent qu'il y a un problème avec ceci, mais pour eux, ce qu'ils ont dans leur esprit, a priori, sur temps vert, est premier par rapport à la définition qu'ils en donnent. Donc quand ils raisonnent avec un mot où il y a temps vert qui arrive, ils ne vont pas forcément raisonner avec ça, ils vont raisonner avec l'image préconstruite qu'ils ont déjà de ce que ça veut dire. Et donc quand on critique ça, ça ne les amène pas forcément à facilement modifier ceci. Parce que pour eux, le résultat qui est là, il est vrai indépendamment de la définition qu'on va utiliser. Donc l'expérience continue avec finalement toujours le même constat. Il y en a qui vont reformuler d'autres preuves mais qui ne sont jamais qu'une reformulation de ça. Il y en a un qui va dire la distance entre A et les éléments de la suite devient de plus en plus petit. Bon, c'est exactement le même problème. Donc il y en a d'autres qui vont insister en rajoutant la suite se rapproche vraiment de plus en plus de A mais sans jamais l'atteindre, des choses comme ça. Donc à chaque fois c'est le même contre-exemple qui peut être utilisé et puis à un moment il y en a qui commencent à avoir des réactions émotionnelles fortes du genre mais monsieur on sait tous ce que ça veut dire temps vert quoi franchement mais vous vous foutez de nous en fait. Monsieur, je suis très fatiguée, je ne suis pas capable de faire une traduction et elle ne comprend pas le français. Ok. Donc il faut pas stopper pour moi. On arrête. Ok? Je vous remercie e disse que eu não consigo mais mesmo. Não tenho condição mais de fazer a solução. E então eu peço desculpa, porque se ele começar a falar em francês, vocês não vão entender mesmo, então eu vou parar. Eu realmente não consigo mais. Viu? É difícil. Je vous avais Parce prévenu, qu'il c'est y a pas facile. c'est très subtil. Un mot ou l'autre que je vais inverser, au contraire. Certo? Bom, eu vou falar para todos, Luca não, porque o Luca já disse. No começo do ano, au début de livre bancário, nous aurons une revue de mon programme. Et je verrai, Ana e moi, un projet, nous pouvons écrire, nós podemos escrever um artigo sobre as coisas que a gente quiser, certo? Porque se é ano número
Temático. thématique. Donc, évidemment, vamos escrever bobagens, mas se vocês tiverem ideias, a gente pode conversar depois, colocar, vamos fazer, tirar, destrinchar essas coisas, né, Verão? É que eu não tomei nota de nada, por isso que eu falei com o Rogério, porque eu não tomei nada. Mas você vai mandar algumas coisas para mim. Je dis qu'il faut écrire et profiter des choses que tu as enseignées à nous pour écrire nos revues, revista de mon programme, que vai faire un numéro temático sobre um modelo de referência, a busca do modelo de referência epistemológico do campo diferencial, segundo Pierre Jaune. E vamos escrever coisas para ter a revista. Né? Tu seras le correcteur, tu ferais la correction. Não, essa é brincadeira. E é isso, meninos. E obrigada. E Anderson, se é dezembro? Dezembro que vai ser o seminário geral? Não agora, dia 2, 3 e 4 de outubro. Não, seminário. É? Lá em Mato Grosso. 2, 3 e 4 de outubro. Mas é só presencial. Outubro? Mas vocês... Não. O seminário geral não é presencial. Não, é híbrido. O seminário vai ser... É híbrido, é presencial para quem está em Mato Grosso. Presencial. Não, presencial para quem está em Mato Grosso. Nós somos à distância. Aí, quando a gente estiver finalizando em Salvador, eu já vou providenciar o e-mail com quem vai entrar em tal horário, etc. E o link. Mas todo mundo híbrido. Só quem estiver lá em Mato Grosso é que é presencial. Mas é diferente do que ele está fazendo aqui. Ah, É um seminário, Materron, com todo mundo lá. C'est un séminaire qui a été fait suite à un numéro spécial que j'ai dirigé et le thème c'est le questionnement du savoir. Bom, já tem revista, então. Você acha que a nossa Vai ser? Claro que vale. Vale? Claro, não tem publicação nenhuma nossa lá. Não, ele falou Não. especial. Mas o livro ficou mais descrito na língua francesa. Só... Ah, tá. Então eu acho que é O uma. português vai ser nós. Né, com alguns deles que tiver interesse em produzir. Ah, tá bom. Ok. Não vale a pena a gente escrever, porque quando é livro especial, a gente fala hoje para você se preparar. Combina com ele, pega todas as coisas. Anderson, vai ser o quê? 1, 2 e 3? Tá bom. 2, 3 e 4 de outubro. Mas a gente tem que avisar. Ele vai avisar. Horário, sabe? Sei. É o horário de Campo Grande. Eu vou passar tudo isso para você. Tá. Aquela programação que Já tem, né? Já está lá, né? E esse para também? É. Esse agora. Vou fechar. Fechar